Não, a gente está planejando ter o grosso do bate-papo, né, por volta de 50 minutos. Aí a gente quer... Ah, tá. Vamos lá. Só aguardando o Goshai. Boa tarde, pessoal. A gente só está aguardando o último integrante entrar aqui. Nós vamos falar agora de 14 horas até aproximadamente 10 para as 3, sobre uma experiência muito bacana que foi realizada aqui no Brasil, de live action de fantasia medieval. E no final a gente vai falar um pouquinho, né, deixar um pouco aberto, para a gente conversar com vocês que estiverem aí no chat, sobre eventuais dúvidas que vocês venham a ter, e também coisas que vocês queiram saber caso alguém se interesse em, sei lá, por exemplo, dar continuidade ou fazer os próprios live action de fantasia medieval nas suas localidades. Mas quem, de fato, fez, né, participou do primeiro live action, né, possivelmente o primeiro live action de AD&D do Brasil, foi o Thiago Reis, que está aqui comigo. Eu vou pedir para ele se apresentar, enquanto o nosso terceiro integrante ainda não chega. E depois eu falo um pouquinho sobre mim também. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, eu sou o Thiago Reis. Como o Léo adiantou, eu participei do primeiro, fui narrador do primeiro live action, né, que a gente fez lá em Viçosa. A gente vai falar sobre isso. Hoje eu atuo numa área que não tem rigorosamente nada a ver, trabalho com direito da criança e adolescente. E vamos bater um papo aí, vamos contar como é que foi essa história. Foi muito bacana, daí surgiram muitas histórias muito legais e acho que deu uns frutos muito legais mesmo. Então, quem quiser depois tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, fica à vontade. Tá. Antes de mais nada, o Rodrigo, eu ainda não estou vendo o Goshaio Tá. Então, eu sou o Léo Ramos, eu já jogo RPG já há algum tempinho, e na década de 90 eu ajudei a coordenar alguns eventos locais no interior de Minas, principalmente o Encontro de RPG de Viçosa. Participei da comunidade de RPG no Brasil de diferentes formas, em diferentes momentos. No final da década de 90, início dos anos 2000, comecei a trabalhar academicamente com RPG e educação, tanto na Universidade Federal de Viçosa, no projeto que teve no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa, que o Goshai era um dos bolsistas na época. Posteriormente, eu fiz uma graduação em Artes e Design e eu implementei algumas técnicas de RPG, técnicas de narração interativa, né, oriundas do RPG, num projeto de pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora, junto com o Departamento de Artes e Design, com duas pessoas que são até relativamente bem conhecidas do cenário nacional, que é o Carlos Klimek e a Eliane Betoc, que o Carlos Klimek foi um dos criadores, né, um dos designers do primeiro RPG brasileiro de ambientação nacional, que foi o Desafio dos Bandeirantes, né, e a Eliane Betoc, que ilustrou também o livro. Eles têm um projeto muito legal na Universidade Federal de Juiz de Fora, tanto com jogos de RPG, quanto agora também com jogos de tabuleiro. E, ultimamente, eu ando tentando organizar alguns eventos no Brasil, ou apoiar alguns eventos no Brasil, principalmente com o intuito de melhorar a indústria, né? E melhorar a indústria é interessante para os usuários, né? Para os consumidores, porque, a princípio, seriam produtos com qualidade melhor, e etc. e tal. Basicamente, tocando o profissionalismo do setor. Goshai, que, na verdade, é o nosso host de hoje, por favor, se apresente e comece os trabalhos. Olá, espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Todo mundo me ouve bem? Isso, ótimo. Então, oi, Léo, oi, Thiago, oi, Rodrigo, que está aí assessorando a gente aqui nessa chamada. Né? Meu nome é Goshai Dayan, atualmente eu sou professor de Sociologia, mas minha formação é História. Tá? E também no início dos anos 2000, eu fui bastante ativo na comunidade RPG de Viçosa, fui parceiro do Léo na organização de vários eventos, né, incluindo o Dia D RPG, né, que era organizado pela Devir nacionalmente e tudo.
E tive uma participação junto com o Thiago, né? Em determinado momento eu me somei ali à organização do live de AD&D, né? Originalmente de AD&D. E depois, em 2013, junto com o Léo, né? A gente resolveu fazer um outro live, né? Na verdade, desde 2007 a gente já vinha nutrindo essa ideia, né? De voltar a fazer um live medieval em Viçosa, que foi o Fronteiras de Aquitã, né? E aí é sobre ele que eu vou falar quando chegar a hora propriamente, né? Mas então, eu queria, já começando o nosso painel, né, Léo? Eu queria primeiro agradecer imensamente a organização, né, do Dia Nacional do RPG, na figura do Jaime Daniel, do Rodrigo Hagabashi, que está aqui conosco, da Viviane Silva, do Luciano, da Cecília Reis, do Dimitri Gadelha, do João Bogeia e do João Lucas, né, e mais pessoas que estejam aí dando suporte, né, ao evento, né. Lembrar que o Dia Nacional do RPG, ele é celebrado no dia 24 de fevereiro, né, em homenagem ao aniversário do Douglas Quinta Reis, né, que faleceu em 2017, e dizer que é uma honra estar aqui participando desse evento em homenagem a ele também, né. Esse ano, em função da pandemia, né, o evento está acontecendo virtualmente pela Twitch, né, nos dias 27 e 28, hoje e amanhã, com uma programação cheia de palestras, oficinas, mesas de RPG, né, esse painel é um deles, né, e logo mais tem um painel com os Luizes do Boi Voador sobre o LARP, que na segunda parte aqui da nossa fala, vocês vão ver que tem muito a ver, tem muita sintonia com isso que a gente fez também, né. E os caras estão na estrada, tem uma cara já, eles são pioneiros nisso, e eu já troquei ideia com eles algumas vezes, creio que o Léo também, lá no Lab Jogos, em BH, né? Depois tive a oportunidade de encontrar com eles em São Paulo também, e eles são os caras que levantam essa bandeira no Brasil do LARP como linguagem autônoma mesmo, né, distinta do RPG, a gente vai falar disso aqui também, né. Voltando aqui ao evento, né, talvez você esteja aqui assistindo esse vídeo, né, você já ouviu falar em LARP medieval, né, e quando você ouviu falar nisso, você pensa em cosplay, e você pensa nisso junto com swordplay, ou buffering, né, aquela lutinha, entre aspas, né, com as tais espadas de espuma de EVA, né, vou usar lutinha, entre aspas, aqui, me desculpe se eu ofender alguém que pratica, eu não quero ofender ninguém, pessoal do Graal e tal, mas, enfim, na cabeça, esse é o imaginário que se constrói em torno do LARP medieval, e, de fato, muita gente joga LARP medieval assim, né, no Brasil, né, a Viviane mesmo, da organização, claramente imaginava algo assim, quando ela falou desse painel na live de apresentação domingo passado, né, ela falou, as espadinhas de espuma, não sei o quê. Então, deixa eu esclarecer de saída que não é esse o caso, né? Vocês vão ver que a experiência de Viçosa, ela foi bastante sui generis, né? E a gente acha que talvez ela ainda seja bastante diferente no cenário nacional, embora nenhum de nós aqui, nenhum de nós três, esteja hoje ativamente coordenando LARPs, etc., esteja um pouco distante dessa cena, a gente ainda acha que a experiência de Viçosa tem alguma coisa a acrescentar, né? Uma coisa a ser compartilhada, né? Então, vamos deixar claro também que não se trata de uma oficina, infelizmente, aqui não é o espaço para uma oficina, nós não vamos estar aqui ensinando a organizar um LARP medieval, tá? Mas, volta e meia, a gente vai falar sobre como foi organizar os eventos que a gente fez, né? De olho no que pode ser útil no futuro para alguém que queira enveredar pelo mesmo caminho, né? Agora, certamente, não é o momento de promover um evento como esse, especialmente com grande número de pessoas, né, nós estamos no meio de uma pandemia, e não custa lembrar, o Brasil acabou de superar 250 mil mortes por Covid, com uma média de mortes diárias de mais de 1.000 mortes há mais de um mês, né. Então, definitivamente, não é um momento de se aglomerar, de promover grandes LARPs e etc., e talvez nem mesmo de promover LARPs pequenos, com poucas pessoas que se conhecem, né, e estão seguindo os protocolos de segurança, né. Mas vocês vão ver que essa é uma opção, né, para um live como esse aqui, um live medieval e tal, né, com um grupo menor de pessoas, né. Daí, né, que se não é uma oficina, né, e a gente não pode fazer LARPs, né, com muita aglomeração nesse momento, que essa fala vai soar um pouco nostálgica, né, e aí eu ouso fazer uma comparação com o que o Rafael Carneiro Vasques vem fazendo no canal dele do YouTube, documentando a história do RPG nacional, né, qual que seria a semelhança, né. Que vocês estão ouvindo, né, 3 caras das antigas, de fora do eixo, vamos dizer, né, de organização de eventos no Brasil, falando sobre eventos que já aconteceram faz muito tempo, né, então o LARP de Monte Santo é de 2001, 2002,
e o Fronteiras de Jequitã 2013 e 2014, já faz algum tempo, né, desde esses últimos LARPs, né. Mas, diferente do que o Rafael tem feito, né, documentando a história do RPG nacional, aqui o nosso objetivo é fazer um relato, né, de um caso, né, de uma espécie de case de LARP, né, de olho no que ele tem de potencialmente, né, inspirador, né, para outras pessoas que queiram se aventurar pela mesma empreitada, né. Então, a gente vai falar sobre o live action de Monte Santo, né, que foi idealizado pelo Chiquinho, o Thiago, junto com outras pessoas, no início dos anos 2000, e o Fronteiras de Jequitã, que eu e o Léo e outras pessoas tocamos ali em 2013 e 2014. Sobre essa diferença de live action e LARP, calma que a gente vai falar disso aqui nessa conversa, né? Então, sem mais, né, acho que a gente já pode começar a falar diretamente do que foi aquela primeira experiência que a gente veio a chamar depois do Live de Monte Santo, tá? Tinha esse nome, né? Primeiramente, né, vamos esclarecer para quem nunca ouviu falar da gente, está assistindo esse vídeo porque se interessou pela chamada, né? Onde fica Viçosa, né? E qual que era a cena do RPG ali na cidade, no final dos anos 90, às vésperas, né, daquele live? Bom, então eu acho relevante citar algumas coisas. Viçosa é uma cidade universitária muito pequena no interior de Minas. E o fato de ser uma cidade universitária, ela tem um público jovem bem relevante. E vem pessoas de todo tipo, todo lugar do Brasil para estudar na universidade e trazem coisas novas para a universidade. Então, o RPG em Viçosa já era aquecida há muito tempo. Desde o final dos anos 80 e início dos anos 90, já existiam jogadores ativos na cidade. E nós temos em Viçosa um encontro de RPG dos mais antigos ainda em execução no Brasil, né? Não teve nenhum evento em 2020, mas em 2020 o evento teria 25 anos. Né? Membros da nossa comunidade sempre foram a eventos internacionais, participaram da comunidade de RPG nacional, e nós tivemos um live action de Vampiro à Máscara muito forte, extremamente forte. Né? Quando da criação do Brasil by Night, né? Quando começou de fato o live action organizado no Brasil, Viçosa era uma das poucas cidades que participava das discussões da criação dessa grande comunidade. E nós tivemos inúmeros live action de vampiro durante a década de 90, com uma forte relevância numa eventual história nacional. Mas por inúmeros motivos que eu não vou entrar aqui, Viçosa decidiu não participar do Brasil by Night a partir de uma data e começou a fazer a sua própria história paralela. E o número de jogadores em Viçosa era extremamente elevado. Viçosa chegou a ser a cidade, por muitos anos, com o maior número de jogadores de live action de Vampiro à Máscara por habitante. Ou seja, para uma cidade que, na época, era 70 mil habitantes, nós tínhamos regularmente aí entre 50 e 100 jogadores em cada uma dos nossos live actions. Bom, para uma cidade pequena como essa, realmente era muito relevante. E aí, né, dado a frequência com que as pessoas costumavam gostar de interpretar ao vivo, né, cogitou-se fazer, por que não fazermos a mesma coisa que se faz no live action de Vampiro à Máscara com o sistema de vampiro, por que nós não fazemos algo com o D&D? Na época, nós estávamos justamente num período de mudança de edição. Né? O Advanced Dungeons & Dragons já estava há muito tempo, né? A segunda edição principalmente, em voga, e o D&D 3.0 estava acabando de ser lançado nos Estados Unidos e ainda estava para chegar no Brasil. A gente ainda não tinha acesso a nenhum tipo de livro do terceira edição. Então a gente falou assim, bom, então vamos tentar fazer usando as regras do AD&D, porque a gente já domina, né, já joga D&D há muito tempo, e vamos fazer a mesma coisa, né, e por isso que a gente continua chamando de live action. O Goshay vai explicar essa diferença do LARP para o live action. Por quê? Porque a gente queria fazer justamente a mesma coisa que você fazia com o vampiro, fazer com D&D. Né? E aí a gente começou a enfrentar alguns problemas, né, e parte desses problemas foi solucionado pelo Thiago e o Vinícius, que foram os narradores que se prontificaram a assumir essa responsabilidade.
que é criar do zero todo um sistema de jogo, toda uma proposta de live action, porque não existia nenhuma outra referência que a gente conhecia, pelo menos no Brasil. E aí, deixar claro de novo, a gente optou por tentar fazer um live action aos moldes do que era o live de vampiro para o sistema de vampiro. A gente não queria usar buffering, a gente não queria usar o swordplay, a gente queria usar a parte de interpretação, de representação. E tem um outro detalhe que o Thiago vai falar com vocês, que é a influência que especialmente esse grupo de pessoas trazia do fato de nós sermos entusiastas de acampamento, né, de caminhadas, travessias. Então nós gostávamos da vida ao ar livre, né, da natureza, e isso influenciou muito o live. E além disso, né, o Thiago, ele vem de uma longa tradição escotista, né? Ele literalmente conhecia muitas atividades que os escoteiros... Gostei também. E o Léo também foi escoteiro também. Não, eu nunca fui escoteiro. O Goshai foi junto comigo. Foi. Não, mas eu nunca fui escotista, embora eu já tivesse participado de reuniões escotistas, eu nunca, de fato, me tornei um escoteiro. Uhum. Mas o Thiago dominava, né, essa questão das atividades que os escoteiros fazem, né, porque os escoteiros fazem muitas brincadeiras, muitas dinâmicas interessantes, e a gente resolveu juntar isso tudo e executar o primeiro live. Então é isso que é o contexto da gente ter começado a planejar essa nova proposta para a época, né, de um live action fantasia medieval. Thiago, conta pra gente, então, como é que surgiu essa ideia, né? Enfim, o Léo falou um pouco do contexto, né? Mas como é que surgiu exatamente a ideia de você, né, se envolver, né, com um live action de fantasia medieval naquele momento? Então, época, nós aqui fazíamos parte, e eu era um dos narradores, né? E nós jogávamos sempre campanhas de AD&D, ou D&D, como preferir, né? E a gente tinha muito forte a questão do D&D. E uma hora essa vontade, esse papo começou, a gente tem um live de vampiro, por que não um live de D&D, um live de fantasia medieval, todo mundo gosta. E como o Léo falou, juntava outra coisa que a gente tinha, que é a questão das atividades ao ar livre. A gente sempre gostou muito de acampar. Eu e o vamos dezenas de vezes em dezenas de locais diferentes, fizemos travessias, Serra Fina, Serra dos Órgãos, Serra do Brigadeiro, Serra Negra, enfim, Paraty, várias travessias aqui, junto com outras pessoas que também participavam por coincidência do vampiro pro D&D. E eu lembro do Léo falando, uma hora, ele falando assim pra mim, olha, vamos fazer, mas é o seguinte, eu não quero narrar, eu quero jogar. Ele falou, cara, não vou preocupar com isso, não, eu quero jogar. E aí, fomos organizar e surgiu realmente a dificuldade inicial de não ter uma referência, né, claro, e ter que fazer uma adaptação. Aí eu vou dar uma coisa bem pessoal, de como é que eu via jogador de RPG que se preocupava com as minúcias de regra. Eu nunca fui advogado de regra, eu nunca fui o cara que se importa muito com os detalhes de como é que você faz a ficha. Eu sempre gostei muito da ênfase no lado da interpretação. Eu acho que é mais importante, eu acho que é o mais divertido. Para mim, pelo menos, isso é uma questão pessoal. E isso, de certa forma, foi transferido para o live, porque no live você não pode ter uma questão de regra tão complexa a ponto de parar aquela dinâmica para poder decidir alguma coisa, ou ter que ir no manual. Então, tudo a gente teve que fazer de uma forma em que as pequenas disputas ou as questões que dependessem não da pessoa, mas dependessem da regra, as questões fossem resolvidas de uma forma célere. E tão logo a gente decidiu fazer isso, a gente foi muito... a gente teve uma recepção muito bacana da comunidade
que estava ali envolvida, né? E aí a galera resolveu participar mesmo. Não tinha era uma coisa assim, que tinha os narradores, mas os jogadores, eles tinham uma corresponsabilidade ali naquele live muito grande, né? E aí, só retornando aqui, a gente então juntou aquele pessoal que gostava do live de vampiro, que gostava de jogar D&D, que gostava de acampar, que gostava de atividades ao ar livre, a confluência que eu acho que foi fundamental para o sucesso da empreitada, sabe? Se o Rodrigo tiver aí a imagem 10, né, dá para a gente ver ali um conjunto ali dos jogadores, né? Isso, lembrando que são fotos de 2001, né? Estão tiradas ainda em filme fotográfico, né? E nessa época, a gente não tinha uma preocupação de documentar os lives, né? O LARPs, né? Como a gente vai chamar mais à frente. E essa vai ser uma preocupação mais à frente, né? Então, o que a gente tem aqui é literalmente aquilo que sobreviveu, né? Que senão estaria apenas nas nossas memórias, apenas no nosso relato, né? São algumas dessas fotos que a gente conseguiu com outros jogadores, né? Alguém tinha e tal. Né? Então, as pessoas, né, tinham que se juntar, né, para fazer a sua caracterização. Essa era uma preocupação muito forte, né, Chiquinho? Olha, como é que eu vou montar a minha roupa? Como é que eu vou fazer, digamos, o cosplay, né? E aí, organicamente, entre os jogadores, né, já havia aquela discussão, olha, não usar tal material ou não usar tal material, tentar fazer... Claro que dentro sempre vai parecer fake, porque a gente não tinha os equipamentos, não era especialista em fazer o negócio. Mas dentro da visão dos jogadores, né, ou seja, de como eles, das limitações deles, estavam vendo isso, essa era uma discussão, né? Olha, então usa pano de chão ao invés de usar um tecido mais brilhante, né, etc. Olha, tenta usar o máximo de metal possível, né? Enfim, ao invés de usar plástico, outra coisa. E aí, isso chegou numa discussão, Thiago, que era como é que iam ser feitas as armas, né? E aí o Léo já falou, né? Olha, de cara, a gente não via essa possibilidade de fazer de espuma, né? Tanto porque não era algo muito difundido, quanto pela resistência dos próprios jogadores. Conta isso, Thiago. Isso fica bem claro para mim. Nunca passou pela cabeça de nenhum dos participantes daquela época que haveria um combate entre as armas ali, que você efetivamente usaria aquilo. Sempre foi uma questão de interpretação. Então, a gente ganhou, por um lado, uma grossa verossimilhança na arma. Ela não era tampada com espuma, porque você não ia bater, você ia interpretar. Mas, por outro lado, você ia ter que carregar. Então, bacana, cara. Eu lembro que a gente pegou, dos jogadores, por exemplo, eles faziam a ficha, então eu falava, pô, meu personagem vai ter uma mão, cara. Você tem noção do que é carregar uma espada de 1 metro? E aí o maluco ia lá numa serralheria e tal, virava pro cara e falava, olha, eu quero isso. Aí, de repente, você viu o cara colocando um punho de couro numa espada de 1,80 m e carregando aquilo, cara. Porque ele tinha que carregar. Era muito bacana. E eu lembro muito também, olha, coisas que eu lembro da galera fazendo, tirando o fio, separando o plástico do cobre e cortando, fazendo os anéis das cotas de malha, cara. Aquilo dá um trabalho absurdo. Mas ficava sensacional. E eu lembro também que um jogador fez uma espécie de ferramentas de ladrão, que ele colocou várias coisas num estojo, cara. Ficou muito legal, muito bacana. Mas sempre lembrando que você não ia bater em ninguém com essa arma. Então, isso dava a liberdade de você poder fazer ela parecida. Você chegar lá no livro e falar, cara, eu quero uma espada desse tamanho, para ser uma espada curta, ou uma espada de 1,80 m. Muito bacana. E entrar uma discussão que depois a gente viu que era legal, cara. Todo mundo já passou por essa situação na mesa, né? Do guerreiro com a armadura completa, ele tá lá sem armadura, ou com uma parte só da armadura, sentado na fogueira,
e de repente chega um ataque, ou chega um ladrões, ou qualquer coisa, e ele fala, vou colocar aqui a minha armadura, quantos turnos? 2 turnos eu coloco. E, cara, não dá, você descobre que não dá, é impossível. O cara vai colocando, e até que ele coloca aquilo, já acabou, ele já morreu, ou já não perdeu a ação. A gente tem uma foto do Franklin aqui, a imagem número 1, mostra a tentativa do jogador, na época, era o Franklin, né, de fazer uma armadura completa, né, no AD&D esse era o termo, era armadura completa, full plate, né, e aí... Mas não é essa imagem que está aí... Não. Não sei. Isso vai aparecer. Complementando aqui, então, como é que a gente faz isso? Para colocar onde que é que a gente jogava isso, né? Isso. Tinha um dos jogadores do nosso grupo que sempre, das antigas, amigo do Léo desde 1910, que tinha um sítio. E aí, esse sítio, que era próximo ali, chamava-se Sítio Sossego. Ele tinha uma, né, aquela, como é que chama aquilo, aquele negócio? Uma cabana de palha. Um quiosque. Era uma cabana de palha, um quiosque desses de clube, né? Um quiosque grande, era aquilo. E um gramado, cara, tinha uma represa perto, e era bem isolado, não tinha nada. Então, era ali que a gente ia para jogar. Então, assim, era mato. Era isolado, não era no meio da cidade, cara. Desde que você ficasse de costas para a porteira, né? Desde que você ficasse de costas para a porteira, você não via nenhum fio elétrico. Se você olhasse, você conseguia ver a distância alguns fios elétricos, mas era relativamente isolado para a gente conseguir ter alguma imersão, né? E, sobretudo, quando a gente entrava, subia a colina, era Monte Santo, eu acho que a gente conseguiu um grau de imersão muito grande ali. Lembrando que o pessoal, por exemplo, não usava relógio, não tinha celular, naquela época era um negócio menos, né, não era smartphone, então ninguém tinha interesse também em ficar usando. Então, uma vez que você começou lá, cara, era uma experiência de muita imersão. Você virava seu personagem e você vivia aquilo ali e a gente dormia. Isso era uma loucura. O negócio começava ali na hora do almoço e ia até o outro dia. E, cara, vocês não fazem ideia das histórias legais que aconteceram, né, nesse ínterim aí, né? Duas coisas que eu acho muito relevantes ser dita em relação a isso que vocês falaram agora é o seguinte. Ao contrário de algumas experiências que a gente viu em outros lugares do Brasil, um dos nossos focos era realmente minimizar qualquer elemento que fosse estranho àquela realidade fantástica que nós queríamos viver. Então, partimos do pressuposto que absolutamente tudo que a gente tentasse fazer era vetado qualquer elemento moderno, né? E a escolha do local foi muito difícil, porque nós visitamos muitos locais, né, muitos sítios, para tentar descobrir onde fazer. Porque mesmo que você vai para um sítio, às vezes tem uma construção lá moderna, né? Uma construção atual lá. E isso, de certa forma, para a gente, né, para a proposta que nós queríamos ter, isso quebrava um pouco, né, essa imaginação coletiva. Então, a gente definitivamente encontrou um local em que absolutamente em nenhum momento que você desse uma volta de 360 graus, você via nenhum elemento que te colocasse fora dessa realidade. Então, a gente não usava, por exemplo, uma casa de alvenaria e falava, olha, faz de conta que isso não existe. Não, aqui tem tem uma porteira com elementos modernos, faz de conta que isso é uma porteira medieval. Não, a gente definitivamente procurou um local em que absolutamente nada do mundo contemporâneo fosse interferir. A outra coisa que eu acho relevante ser dita também é a questão da vivência, né? Não era uma atividade que você ia lá à tarde, ela era interrompida para você dormir, depois no dia seguinte você voltava a participar. Não, era um live de 24 horas, em que nas 24 horas você ia estar vivenciando aquela aventura de AD&D. Né? Então você participava de fazer sua própria comida de verdade, você acampava de verdade, você dormia com as mesmas tensões que um personagem deveria viver. Né? Muitas pessoas entenderam de fato o que é fazer
fazer uma guarda, né? Ter que acordar. Porque não tinha o tempo off, né, Léo? Não tinha o tempo off. Era 24 horas. Então, você fala assim, eu vou dormir. Beleza, meu amigo. Pode ser que apareça um inimigo aqui. E aí... Evidentemente, muitas coisas a gente tomava muito cuidado, né? Porque, embora fosse um live action, as pessoas ali não são obrigadas, né, a participar de algumas situações, né? Então, a questão da segurança era realmente muito valiosa para a gente, tanto que as espadas não tinham fio, né? Era obrigatório passar as armas por inspeção para que nenhuma tivesse a chance de machucar o coleguinha, né? E, evidentemente, a gente não ia fazer ninguém passar fome ou frio de verdade ali, né? Os narradores, eles estavam ali para tomar a certeza de que, se fosse necessário, né, uma pessoa não ia passar nenhum tipo de necessidade. Mas os jogadores tinham que, o máximo possível, se virar dentro daquilo. Era como se fosse um survival, mas sem, vamos dizer assim, nenhum tipo de risco real para ninguém. Eu lembro bem só contar aqui essa questão do virar à noite, porque teve, quando a gente estava começando a lembrar, isso aqui me marcou muito. Um colega nosso, ele começou a fazer ronda, e aí, tipo... E eu lá, tava narrando lá dele, e aí alguém perguntou para ele assim, cara, mas quanto tempo será que falta para amanhecer? Aí ele olhou para a lua e falou, nossa, já deve estar, a lua já tá alta, já deve estar quase amanhecendo. Eu olhei no meu relógio, não era nem 11 horas da noite ainda. Então, assim, era uma experiência de imersão mesmo, sabe? Você tinha que... E, Thiago, nesse dia, né, as coisas que os jogadores inventam ali na hora, né, para interpretar nesse momento da vigília, né? Então, ele fez essa previsão, falou, já está no alto, deve estar próximo de amanhecer, e falou, para a gente e como é que vai contar o tempo da vigília, né? Quanto tempo cada um fica vigiando? Na mesa você fala, você fica a primeira hora, o outro fica a primeira hora, mas o que é uma hora quando você não tem um relógio, né? E aí o jogador teve a brilhante ideia de acender uma vela, e fala assim, eu vou acender essa vela e cortou a vela, né, em pedaços iguais, e falou, quando essa vela acabar, o outro chama, né? E aí, né, acontece que com o vento, né, com a ação do vento, havia velas que acabavam rápido, não duravam meia hora, né, 15 minutos, e outras que demoravam a acabar, né, e eles iam se pautando por isso, para poder fazer a vigília. E se você for pensar, cara, assim, a gente poderia falar assim, olha, eu te aviso, porque seu personagem sabe quando vai ser uma hora. Poderia, cara, era uma possibilidade. Mas não é tão mais legal você ganhar efetivamente a experiência daquela ação, para no próximo você já falar, cara, por exemplo, essa vela desse tamanho, se eu põe no vento, não dá certo. A lua lá não é igual eu achava. Então, a experiência de imersão, ela se torna também um refletor da experiência que você ganha. O XP deixa de ser só um número na sua ficha e passa a ser efetivamente algo que você aprendeu. Exatamente. O Franklin, que fez essa armadura completa, né, ele se viu em situações onde o grupo tinha que subir a colina no meio da noite, né, enfim, um encontro, né, e perseguir algum antagonista, e ele olhar e falar assim, poxa, eu não consigo com a minha armadura, eu não consigo. Eu preciso tirar um pedaço da minha armadura, senão essa subida vai ser muito difícil. Né? E isso era aprendido na prática. E essa questão de aprender na prática é um gancho para a gente agora começar a encaminhar para outra parte dessa temática, né? Porque essa parte foi a parte saudosista, né? Explicando mais ou menos qual foi a nossa experiência. Agora a gente precisa falar também das consequências, né? Das consequências desse primeiro live, do que isso resultou, né? Porque isso foi só uma primeira, né? Um primeiro projeto. E de fato, né, Goshai, começar a botar na mesa, né? Quais que são, vamos dizer assim, as lições que nós aprendemos para caso os espectadores queiram tentar entender uma proposta dessa, visando cada um fazer tocar seu próprio live. Só para fins de registro, né, vamos deixar claro que assim, em 2001 e 2002 aconteceram 2 ou 3 lives no chamado Sítio do Sossego, tá? Houve ao menos um live de taverna,
foi uma outra coisa importante que a gente descobriu, né, é que se um evento desse dava trabalho de fazer, e a gente conseguia fazer, às vezes, uma vez no ano, uma vez no semestre, as pessoas ficavam querendo jogar o live, mas nem sempre a agenda batia para poder viajar, ir para o sítio, jogar 24 horas. Aí o que aconteceu, ao menos uma vez, né? O salão de festas do Thiago foi transformado numa taverna, né? E aqueles personagens, na saída, né? Enfim, no momento onde eles saíram daquele lugar onde eles ficavam acampados, eles iam parar naquela hospedaria e ali acontecia um live, né? E depois que o Thiago deixou de narrar, né, a bandeira desse live de Monte Santo ele ainda foi carregada pelo Irineu, pelo Franklin e pelo Alexandre Miguel por mais 2 lives, acredito que em 2002, e a gente não tem foto desses lives, mas eles também tiveram características deles, assim, né, o sítio do Alexandre Miguel, que não era o sítio do Sossego, era uma fazenda de café, grande, né? Então ele tinha uma área imensa de floresta que a gente podia explorar. E o primeiro, eu lembro disso, o primeiro live feito no sítio do Alexandre Miguel, ele ficou conhecido como um live de travessia, porque toda a ação do live se concentrou numa caminhada, caracterizado, caminhando, né, pelo mato, o dia inteiro, até chegar a um lugar específico. Isso era algo que em Monte Santo, pela localização geográfica, perdão, no sítio do Sossego, a gente não fazia, a gente ficava em torno daquele quiosque ali, não é, Thiago? Léo, Fala, Thiago. Não, é que o Léo ia Não, complementar. pode falar. Não, pode passar, então. Só comentando brevemente dessa questão do live de taverna, que eu acho muito relevante, porque assim, não é qualquer pessoa que tem acesso a um sítio, né? As pessoas que moram numa cidade grande, não necessariamente elas têm facilidade para poder pensar em organizar um live fora. Claro, se você montar uma logística suficientemente bacana, tem como você montar um live fora, você arruma vans para poder ir até o local. Perto das grandes cidades tem algumas áreas, às vezes, que dá para fazer algum tipo de live, mas a alternativa direta é fazer como as pessoas fazem live de vampiro, né? É simplesmente achar um local, mesmo que seja urbano, mas ambientá-lo de forma que ele acabe caindo numa história de fantasia medieval, que não necessariamente precisa ser aventuresca, às vezes pode ser uma aventura de intriga medieval, então você pode fazer isso entre 4 paredes caracterizadas. E essa foi uma alternativa que a gente testou também, né? Uma vez que eu encaro todas essas propostas como uma grande experiência, inclusive as últimas, eu acho que é muito válido para qualquer pessoa que queira começar a fazer um live de fantasia medieval, que comece por lives desse sentido, né? Você fazer qualquer tipo de atividade entre 4 paredes caracterizada, é muito mais fácil, né? Vamos começando aos pouquinhos, né? E, eventualmente, se o grupo que você joga resolver fazer incursões mais ousadas, aí sim partir para uma ambientação ao ar livre. Mas lembrando, a gente não vai, porque eu acho que seria um assunto muito longo, mas como a gente já frisou, a galera que tanto participava quanto os mestres, eles já tinham uma considerável experiência em acampar, em travessia, em atividade ao ar livre, etc. Inclusive, eu, o Léo e vários dos participantes, a gente na época fazia escalada, enfim, a gente tinha uma experiência, um background bom para esse tipo de coisa. Então, assim, eu não vou falar para vocês tudo que pode dar errado, eu vou falar para assim, se você quiser fazer um live desse, procure alguém que tenha esse tipo de experiência, porque são muitas variáveis que você tem que considerar ali, desde tipo, o que você tem que saber de primeiros socorros, como montar ou desmontar as coisas, que tipo de ferramenta que você vai precisar, enfim, tem uma infinidade de coisas que pode dar errado e que você precisa, pelo menos, ter ter uma noção de que aquilo pode dar errado para você poder se planejar pelo menos um pouco, sabe? É um assunto para outra hora, para outro tempo, talvez a gente tenha essa oportunidade, mas só fica esse alerta. E o que ficou dessa experiência para você, Thiago? Para você, Léo, né? Para a gente fazer a transição para a próxima página. Vai lá, Thiago. Cara, eu achei o máximo, velho.
Eu achei muito legal. Porque eu sempre gostei muito de D&D e ali juntar um grupo de amigos, que o Léo até vai falar nisso, fazer um gancho até para a próxima fala do Léo, talvez, mas aqui era um grupo relativamente homogêneo, que tinha a questão do RPG enquanto esforço interpretativo muito forte, e junto com aquilo que eu gostava, que era atividade ao ar livre, eu achei sensacional. Bom, a experiência que eu tive é o seguinte, eu acho que assim, se nós, nas condições que nós tínhamos, conseguimos, eu acho que qualquer pessoa consegue. Uhum. Então, eu acho que é algo que qualquer grupo de RPG que realmente queira fazer, consegue fazer. Chamando atenção para o que o Thiago falou. É fundamental que qualquer atividade que você faça, você esteja preparado para o ambiente em que você for participar. Tá? Se você ousar fazer um live action de fantasia medieval ao ar livre, que na sua equipe tenham pessoas capazes de lidar com esse ambiente. Pessoas que, como ele falou, que entendam de primeiros socorros. E sabe fazer uma fogueira. Exatamente. Isso aí nós vamos até comentar sobre isso na segunda parte, que foi na nossa segunda experiência. Principalmente não... Então, depois que, 2002, né, enfim, os narradores abandonaram, né, o projeto né, chegou ao seu fim natural, né, ele permaneceu sendo lembrado, né, em exposições nos encontros de RPG de Viçosa. E aí a gente tem aqui uma imagem, a imagem 30, né, então, regularmente, quando aconteciam os encontros de RPG de Viçosa, a gente ia atrás dos jogadores do live medieval e falava, olha, você pode emprestar para a gente a sua espada, o seu escudo, o seu cosplay, você pode emprestar? E a gente sempre fazia uma mesa, né, inicialmente, né, a gente se encontrava e conversava sobre o live, mas também outras pessoas olhavam aquilo e falavam, poxa, posso pegar esse escudo? Posso ver? Nossa, se vocês jogavam com isso mesmo, como é que era? Né? E aquilo foi continuando, né, de certa forma, fazendo parte da comunidade, ainda que as fotos não circulassem, né, não tinha trabalho para conseguir essas daí, e, enfim, as pessoas viam que aquilo havia acontecido daquela forma, né. E aí, quando foi 2007, né, Léo, eu e o Léo participarmos desse projeto de RPG Educação no Colégio de Aplicação, né, do Colune. E até em 2006 a gente levou o projeto para o segundo simpósio de RPG Educação. Foi uma das vezes que eu vi o Douglas Reis, né, falar, e foi quando eu conheci o Jaime, né, e aquele grupo, né, o grupo do nosso projeto, né, eu, o Léo, Nelson Bondioli, Bolívar, o Vinícius Renault, né, nós discutíamos, né, eles também eram muito participativos na comunidade RPG, e volta e meia o assunto do live medieval voltava a aparecer, né. E a gente chegou a fazer, né, ali por volta de 2009, a imagem 50, né, o Bolívar, com um cosplay que ele tinha, a gente falou, vamos fazer umas fotos, vamos para um lugar e fazer umas fotos no espírito daquele live, para ver se a gente consegue mostrar para mais pessoas e tentar, né, fazer uma divulgação e tal. Por diversos motivos, acabou que naquele momento ali não saiu, né, mas quando foi 2012, então nós estamos falando de algo que está sendo, né, conversado ali, né, e amadurecido há muito tempo, né, embora não efetivamente na forma de um jogo, de uma, né, de regras e tal, né, mas buscando locações, né, conversando sobre a possibilidade de fazer, se haveria público e etc. E aí, 2012 é um ano onde a gente consegue, enfim, um público potencial, né, que fala, não, nós vamos fazer, a gente anima, ajudar a caracterizar o lugar, a gente tinha uma locação e etc. Mas por vários, teve uma greve, esse foi o fator principal, teve uma greve das universidades federais e a UFV aderiu num certo momento, e aí isso dispersou o público, né. Então, foi em 2013, no início de 2013, que o live programado para 2012 veio a acontecer, né. E aí, né, com algumas mudanças, né, entre aspas, né. Eu ajudei, né, a organizar o live de
o live original, o live de Monte Santo, lá na sua segunda ou terceira edição, né? E aí, né, Thiago, você se lembra, a gente tentou adaptar, passar do AD&D para o D&D, né, 3.0, né? Então, apareceram, né, personagens monges, meio orcs, né, já querendo utilizar aquelas regras do 3.0. E quando aquela primeiro conjunto de regras, né, que vocês haviam definido para adaptar o live de AD&D nos moldes, né, dos lives de vampiro, ela vinha sendo usada, mas quando veio o 3.0, tinha que refazer tudo de novo. E aí, qual foi a saída que foi encontrada, né? A gente usava o Léo fez isso, né? Uma caixa um cubo de madeira com uma tampa de acrílico, onde lá dentro estavam todos os dados, né? E aí, num primeiro momento, né, quando passou para o live de D&D 3.0, com talentos, com as coisas da ficha, tudo, a forma mais direta de adaptar seria usando aquele material e rolando os dados, né? Lembrando que nessa época não tinha celular, smartphone para rolar o dado no celular. A gente precisava, a única forma de você fazer rolagens no meio do mato era levar dados para fazer essas rolagens, né? E para que o dado no meio do mato não caia e se perca, a gente começou a ter que desenvolver algumas, entre aspas, né, tecnologias para a gente tocar aquilo que a gente não sabia de outra forma de fazer, né? Isso, e o Thiago, né, e o Vinícius, quando iam narrar as cenas de combate, enfim, tinham que administrar as regras das cenas de combate, né, tinham que ficar andando com uma pasta, com as fichas, né, então isso gerou ali, você vai se lembrar disso, Thiago, né, um momento difícil de administrar as regras, né, à noite, era um momento onde havia o off, né, se havia um off no live, era quando as regras pesavam, e a cena de combate, isso acontecia muito nos lives de vampiro também, né? Quem jogou Vampiro by Night e tudo sabe disso. Que chegava, travava o jogo, né? Enfim, era tão demorado resolver os turnos de combate que o off era inevitável, né? Isso, então, era algo que marcou a experiência de pensar um outro live, né? Pensar assim, olha, vamos pensar agora, não um live de D&D ou de AD&D, o D&D já estava na 4ª edição, né, nesse momento, mas vamos pensar algo que seja autocontido, que seja simplificado nas suas regras, e que expresse aquilo que a gente mais gostava, né, desse live original, né, que era a imersão, né, que era a possibilidade de ficar o desafio de ficar 24 horas vivendo como seu personagem, né, e a caracterização, né, tanto física, né, quanto cultural do seu personagem, né, enfim, do modo de falar, né, da interpretação que a gente chamaria, né. E nesse momento, né, enfim, 2009 e tal, ainda não havia um esboço de regras, como é que isso funcionaria. Quando foi 2012, né, que eu falei que foi um ano onde passou, né, já tinha um lugar, tinha um público, foi um momento em que eu tive contato com o RPG independente, os indie games, né, os indie RPG. E aí comecei a fazer parte da comunidade do indie RPG no Facebook, né, e descobri que na minha pós-graduação haviam 2 colegas de turma meus, né, o Gabriel Anaia e o André Vaz, que já conheciam esses jogos. Na verdade, eram jogadores de RPG, fazia pós-graduação com eles, ninguém nunca havia tocado no assunto, ninguém sabia que íamos jogar. Então, imediatamente, quando a gente se descobriu os jogadores de RPG, a gente falou, vamos montar um grupo. E qual que era a proposta? A cada 15 dias nós vamos jogar um jogo diferente. Que jogo? Um jogo independente, né? E em 2013, quando foi o ano em que aconteceu, né, a primeira edição do Fronteiras de Aquitã, né? E por que ele resolveu se chamar Fronteiras de Aquitã, né? Essa foi uma discussão, né, nossa, Léo, com o Bolívar, com o Nelson e etc. Algo que a gente aprendeu na experiência de 2001, 2002, era o seguinte, é que a gente tinha que partir daquilo que a gente tinha de concreto, né? Então, o que a gente tem? A gente tem essa locação. O que essa locação tem? Ela tem uma colina, ela tem esse quiosque. Então, a gente vai criar o mundo, entre aspas, para vestir esse lugar, sem muita coisa que sobra. Algo que aconteceu quando a gente fez um live de AD&D ou de D&D, né, é que toda aquela carga, por exemplo, dos deuses, né, você cultua Coreron Laretian,
cultua, enfim, os deuses ali do panteão de D&D, tudo aquilo sobrepunha aquele cenário elementos que às vezes não tinham lugar naquele espaço, né? Então tem uma capital onde tem isso e aquilo, mas a gente nunca vai chegar nessa capital. Enfim, quando é que a gente vai fazer um live lá? Então, a gente falou, não, vamos começar de uma proposta, né, que seja distante disso, né? Qual que seria o mais distante disso? A gente veio com esse conceito da fronteira, né? Então, se necessariamente o lugar onde a gente vai fazer o live é um lugar distante, é um lugar afastado, é um sítio, etc., e não tem a possibilidade dos jogadores encontrarem a capital de um reino, encontrarem um exército, encontrarem não sei o quê, então que essa história se passe, de fato, na fronteira, nos limites da civilização, longe de tudo, né? Daí, o nome Fronteiras de Aquitã, né? A gente incorporou aquela experiência, né, de envolver os jogadores na organização, na caracterização do lugar, agora de uma forma muito mais participativa, né? Então, no Fronteiras de Aquitã, a gente tinha equipes, na imagem número... Só para você dar um pouco o que o Goshay está falando, é que o jogador, ele tinha duas tarefas, o jogador tinha duas tarefas no live. Ele tinha a tarefa de ser o personagem e jogar, mas todo jogador também, obrigatoriamente, fazia parte de alguma das comissões de organização do live. E nós tínhamos várias comissões, nós tínhamos uma comissão de logística, de transporte, de caracterização, tinha uma comissão, se eu não me engano, de maquiagem, né? Isso. Na imagem 214, né, tem a imagem dos botões aí, e as comissões do segundo live de Aquitã, que foi em 2014, né? E ali eram as comissões de alimentação, né, as equipes, né, de alimentação, de vestuário, de construção do jogo, do sistema, porque uma coisa que, né, o contato com esses jogos independentes me chamou a atenção era a necessidade de sentar e discutir regras, né, enxutas, adaptadas àquela experiência específica, né? Rodrigo, passa o slide 2 vezes, por favor. É a 215, perdão. É a 215. Então, as equipes, né, verde, amarela, marrom, vermelha, né, e a azul, né, eram as equipes em que os jogadores se dividiam, né. O Léo, né, fez muito, né, participou muito da comissão de caracterização do cenário, né, foi e voltou diversas vezes ao sítio, eu também participei, e uma em que eu me envolvi particularmente foi a equipe azul, juntamente com o Arthur Shelby, com o Marco Antônio, e com o Gingim, Rodrigo Gingim, que hoje faz parte do Papo de Narrador, com o Pedro Souza, né, que é um colega nosso lá de Viçosa, que tem um canal no Twitch também. E a gente passou muito tempo discutindo como é que seriam essas regras. Já que não é AD&D, não é D&D, então como é que vai ser? Como é que vai funcionar, né? E a gente concordava, né, naquele momento, inicialmente, que deveria se manter essa ideia de um sistema de combate, né, que o combate não fosse como o swordplay, né, não fosse real ali na hora, mas ele fosse encenado, né, mas a gente queria que as regras fossem light o suficiente para elas não pesarem, né, ou seja, que os próprios jogadores pudessem rapidamente administrar aquilo ali, né. Enfim, complicações à parte nesse aspecto, né, um outro ponto que a gente decidiu era o seguinte, que aquilo que que não haveria uma ficha de personagem. Então, a gente adotou um modo de criação de personagens que a gente apelidou de preludiomatic, né? Era um prelúdio automático, né? Expresso, né? Do tamanho de um Twitter, né? Ao invés de você escrever laudas e laudas apresentando o seu personagem, você ia dizer simplesmente, eu sou, primeiro nome, segundo nome, de tal lugar, tá? Nascido no dia ou na noite, porque isso tinha uma implicação no jogo, né, se você era do signo solar ou do signo lunar, e o que você era por ofício, né, eu sou um apotecário por ofício, né, ou seja, um farmacêutico, né, alguém que faz bandagens, curanderias, ou eu sou um açougueiro, eu sou um curandeiro, e aí a gente tinha uma lista de profissões, digamos assim, que eram o equivalente daquilo no D&D 3.0, né, das companion classes, né, não sei se tinha esse nome, não eram companion classes,
era a classe... As classes zero. De nível zero, exatamente, né? As classes de nível zero. Porque uma outra coisa que acontecia no live de Monte Santo, assim, como os personagens eram personagens de AD&D ou D&D de nível 1, isso possibilitava eles construir histórias, assim, como se eles já fossem um pouco heróis, né? Como se eles já tivessem alguns feitos, até porque eles eram personagens de nível 1, né? E aí, nesse live, a gente queria que fosse mais pé no chão do que isso, né? Enfim, e aí a gente definiu que não, eles não seriam os aventureiros dessa história, eles seriam parte de uma comitiva liderada por um nobre, e que esse nobre, ele teria contratado todos esses companions, e, pasme, nossos jogadores não sabiam, eles acreditavam até o último momento que haveriam NPCs, que eu, o Léo, outras pessoas fariam esses personagens, mas no dia do primeiro live de Fronteiras de Aquitã, a história era, olha, na noite anterior aconteceu um ataque ao acampamento de vocês não sabem lutar, etc., vocês se espalharam, né, esperando que o nobre e os seus cavaleiros defendessem vocês foram embora, quando vocês voltaram no outro dia, nenhum deles está mais ali, e agora vocês estão por conta própria, né? E era assim que começava o Fronteiras de Aquitã em 2013, né? E nós contamos com a participação de jogadores, Thiago, você vai reconhecer eles aqui, né, lá do primeiro live, né? Na história... É importante falar isso, tá? Isso é importante. Porque uma das outras coisas que é muito relevante da gente chamar a atenção no live de fantasia medieval é que quando você joga Dungeons and Dragons, é um grupo contra os demais inimigos. É diferente de um live de vampiro, que é todo mundo, são os antagonistas e protagonistas, as pessoas que estão participando é um grupo fechado de pessoas que você vai conviver, vai ter intriga. Embora o narrador abra mão de ter alguns NPCs, o número de antagonistas num live de vampiro é muito pequeno. No live medieval, imagina que você está jogando D&D, é um grupo de 5, 6 pessoas contra uma infinidade de criaturas. Como é que a gente ia resolver isso? E aí entra outra dica para quem estiver pensando em fazer um live, qual que foi a solução que nós encontramos, né, para isso, ou uma das soluções. Parte delas, para a gente ter uma equipe considerável de antagonistas, era convidar jogadores que haviam participado da outra iniciativa para vir participar e fazer uma ponta, né? Ou seja, né, a gente tinha à disposição alguns jogadores que tinham uma vaga noção do que era a proposta, que não estavam não necessariamente querendo jogar, mas queriam colaborar de alguma forma. Então a gente meio que resolveu isso de uma forma. A outra forma foi a maneira como a gente criou situações em que não necessariamente envolviam antagonistas concretos. Claro que, evidentemente, os narradores acabavam tendo que fazer mais de um antagonista, mas a dinâmica como nós construímos a história, né, minimizou a necessidade de uma quantidade enorme de antagonistas. Goshai. A abertura, então... Pode fechar, não? O quê? Como é que tá? O Goshai só vai concluir isso aí. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Agora, fechando essa primeira parte de falação, eu sugiro a gente abrir para quem quiser fazer alguma pergunta, mas a minha proposta vamos ir passando daqui a pouquinho as fotos, porque à medida que as fotos forem passando, eu acho que a gente vai poder lembrar de algumas coisas que a gente ainda não citou, e é bacana que isso vai ilustrar algumas coisas que podem ajudar a quem está assistindo a visualizar melhor, porque a gente falou muito a parte teórica, né, e acho que o pessoal está querendo dar uma olhadinha na parte prática também. Então, eu pedi a imagem 252, e aí, da 252 em diante, são imagens do Guia de Fronteiras de Aquitã de 2014, né? Então, ele traz imagens, traz a apresentação da proposta e traz imagens do live, do LARP de 2013. Eu disse que ia falar da diferença entre live action e LARP, então chegou a hora de falar sobre isso, né? Então, live action, né, é um termo que historicamente foi usado, né, para se referir a essa forma de jogar RPG teatral que surgiu lá com o Vampiro à Máscara, com aquele suplemento Teatro do Olho da Mente, Mind's Eye Theater, né? Então, aquela é digamos assim, uma tradição de se jogar RPG de forma teatral, né? Em outra parte do mundo, tá? Nos países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Noruega,
foi se constituindo uma outra tradição de jogar RPG de forma, não jogar RPG, mas de jogos interpretativos de forma teatral, diferente da experiência norte-americana, que não era a proposta de traduzir um jogo comercial de mesa para um formato teatral. Era a proposta de você construir um jogo, como se fosse uma peça, né? Você construir adaptado àquela situação que você queria experimentar no momento, né? Então, esse seria, então, chamado LARP, né? Ficou gravado com esse termo, sobretudo o LARP nórdico, né? Embora, né, nos Estados Unidos, o LARP tenha colado nesses jogos que envolvem o swordplay e o buffering, né? Então tem esse LARP norte-americano também, né? Mas então aqui, já no Fronteiras de Aquitã, né, na página 252, né, a gente tinha chegado, né, à conclusão, né, e sintetizado, eu vou passar bem rápido, alguns princípios, digamos assim, que agora passava a nortear essa segunda experiência, né? E aí eu acho que esses princípios, vale a pena a gente dar uma olhada neles, porque eles são Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Ótimo. Eles são a síntese, né, a depuração, um pouco disso, né, de forma concentrada, né? Segurança, os princípios do produtor, né, de quem vai organizar o lar. Segurança é prioridade. Desafia os personagens, não os jogadores, ou seja, você não vai ficar pondo pilha, né? Se o jogador não quiser fazer, ele não vai fazer, tem que desafiar sempre os personagens. Mantém a porta aberta para futuras participações, né? Nunca fecha as coisas demais. Destaque os temas principais do jogo. Isso é algo que, você jogando um LARP como esse, isso fica muito claro, você organizando um LARP como esse. Como o jogo de mesa, ele é dependente, sobretudo o AD&D, né, ele é dependente da figura do narrador, né, do mestre. E mesmo os jogos que não são narradores, não tem um narrador, eles são de narrativa compartilhada, tem vários narradores, ainda assim ele é dependente de que as pessoas estejam o tempo todo uma na frente da outra e o tempo todo reafirmando aquela história. Por que no LARP é diferente? No jogo de mesa, o narrador, se você se refere a alguma figura de autoridade sem usar o pronome correto, o narrador vai lá e faz um NPC agir, levando isso em consideração, né? No LARP, não tem isso, né? O jogador ele vai agir a maior parte do tempo da cabeça dele, e não vai ter ninguém para fazer, vamos dizer, impor os temas do jogo a ele o tempo todo. Então, os temas do jogo têm que ser muito, muito simples. Qual que era a história do Fronteiras de Aquitã? Um nobre que queria provar o seu valor numa expedição na fronteira. Ele tinha 5 anéis muito valiosos. Com 4 desses anéis, ele presenteou cavaleiros que serviram, né, prestaram lealdade a ele, e com o último dos anéis, ele comprou todo, né, o serviço dessa comitiva de camponeses. Perceba que é quase como uma história de uma fábula, uma história do Chapeuzinho Vermelho, né? Você tem os elementos que você consegue recordar e lembrar, né? Adianta eu dizer de onde veio esse nobre, o que tem nesse reino, qual que é a história da linhagem dele? Não adianta, não tem uma figura que vai ficar o tempo todo lembrando isso para os jogadores. Então, o mais que a gente tem que fazer é destacar os temas principais e deixar os jogadores povoarem o jogo com as noções deles, né? Construir uma comunidade é um trabalho corpo a corpo, de conversar com as pessoas, de chegar junto, de fazer amizade, de obter o comprometimento das pessoas com a proposta, de olho em formar facilitadores, tem que observar, tem que escutar, tem que conversar. Se alguém vem com uma proposta, eu quero fazer um personagem que não está dentro disso que vocês estão programando, diga sim, mas imponha condições. Traga a pessoa, né? Olha, vamos chegar no meio termo. Ao dizer não, eu falo, não, mas eu faço uma proposta no lugar, né? Não negocie. Gente, vamos fazer assim, se eu fizer assim, vocês fazem assado. No fundo, o poder está com os jogadores. Se eles não quiserem fazer do jeito que a organização está pensando, eles não vão fazer. Então, o que você tem que fazer é estimular eles a desejar aquilo, né, que a organização quer para o live, né? Seja uma sombra, né? Talvez essa foi a diferença em relação ao papel dos diretores aqui, né, de regras, vamos dizer assim, desse live para o anterior, né? Aqui a gente veio, né, Léo, e você, com uma perspectiva muito, assim, de sumir.
de praticamente não estar na vista dos jogadores enquanto o live acontecesse. E a cena inicial do primeiro live de Fronteiras de Jequitã, né, ele se aproximando de uma árvore adornada com ossos e etc e tal, de repente aparece, vou passar aqui agora para a imagem 254, que é justamente esse momento, né, que está registrado aqui. Você tem na parte de baixo, né, um personagem do jogador se aproximando pé ante pé de uma locação que ele não conhece, que foi mantida em sigilo, né, assim, os jogadores, né, desse primeiro live não tiveram contato com essa locação. E a primeira cena é ele se aproximando do lugar e encontrando, aí à direita agora, né, essa figura, que é o Gustavo Cacheta, caracterizado como um NPC. Então, eles encontram pela primeira vez alguém que eles nunca viram, que não faz parte do seu círculo de amizades, já dentro do personagem, né? Mas tem não sei se vai dar para ver na imagem, o Gustavo Cacheta tinha uma cicatriz sobre o olho direito, e essa era uma das marcas de um dos cavaleiros, que era um dos NPCs que acompanhava eles. E como a gente havia já instruído o Cacheta, olha, esse chama tal, ele já chegava conversando com as pessoas pelo nome. Então, imediatamente os jogadores tinham um choque ali, falaram, nós estamos dentro da aventura, esse é um NPC, e ele dizia, olha, se abaixem, olha, quem atacou a gente na noite anterior ainda pode estar aqui. E aí a aproximação da árvore, né, com os ossos adornados, ela foi feita de forma muito lenta, e eu e o Léo, a gente se afastava, tinha hora que a gente deitava no chão, o jogador olhava para a gente, eu imitava o movimento do jogador, quase como se fosse uma sombra, né? Ou seja, no momento que o jogador olha para você, falando, o que eu posso usar? Que habilidade que eu posso fazer? Buscando um apoio nas regras, você mostra para ele que você é como se você não estivesse ali, para ele continuar na imersão, né? Eu queria fazer um comentário. Pode falar. Seguinte, nós montamos um arcabouço também, para a gente, e isso é difícil de fazer, nós tivemos as condições de fazer isso, mas eu confesso que é meio difícil de fazer. Mas foi muito bom, porque isso ajudou alguns jogadores, né, a manter a tensão no jogo e as surpresas. O que a gente fez? Nós conseguimos montar uma equipe de coadjuvantes em que as pessoas coadjuvantes não eram do círculo de amizade dos jogadores, não dos personagens, dos jogadores. Então, toda vez que um jogador com o seu personagem encontrava um NPC, ele encontrava, de fato, uma pessoa que ele nunca tinha visto na vida. Então, evitava um pouco também da pessoa chegar e falar, eu estou vendo o meu amigo fulaninho vestido de um NPC. Ele, de fato, encontrava uma pessoa que ele nunca viu na vida. Então, ele não sabia sequer qual era a personalidade do jogador que estava controlando aquele NPC. E isso era uma surpresa muito grande. E, posteriormente, alguns dos jogadores confessaram que isso facilitou muito a imersão no jogo, porque eles inconscientemente, não acabavam sendo levados pelo jogador que interpretava o NPC em detrimento de qualquer tipo de interpretação que eles deveriam ter no jogo. Então, Léo, para a gente, vamos concluir, né? Eu não poderia deixar de concluir sem falar da influência que foi, né, o Lab Jogos, e, sobretudo, o meu contato com os Luizes, né, do Boi Voador, né, e eu queria ilustrar um pouco como é que isso pode ser percebido, sobretudo no LARP de 2014, tá? A gente teve um cuidado, né, de fazer uma breve preparação com os jogadores, com algumas técnicas, né, para ajudar eles a entrarem no personagem, né? Então, por exemplo, nem todas as técnicas que a gente quis aplicar, os jogadores implementaram, mas algumas, muito simples, funcionaram. Então, por exemplo, a gente fez, né, na noite anterior, né, na verdade foi na manhã antes do live começar, né, de 2014, a gente falava, olha, na hora que você estiver interpretando o seu personagem, dê nome às coisas, né? Então, vou fazer um jantar hoje, onde está a carne de tarugo? Você inventou ali uma palavra na hora, uma palavra que não tem um significado para os outros jogadores, mas você está dando uma deixa para eles irem lá e entrarem na sua história. Como assim, tarugo? Não sei o quê. Um animal assim, assim, assim. E aí você cria oportunidades para
interpretar, né? Uma outra coisa foi que, na hora da gente definir os deuses do mundo, a gente definiu que esses deuses eram polimorfos, vamos dizer assim, né? Ou seja, em cada região do mundo, eles eram cultuados de uma forma diferente. Então, um deus que era o deus da morte numa região, podia ser o deus da cura numa outra região, o deus da colheita numa outra região. E aí, cada jogador chegava no live com uma concepção a respeito dos deuses. E na hora que eles se encontravam, eles iam conversar a respeito disso, né? Então, também, enfim, são deixas, né, para eles poderem interpretar. Não era definido pela gente, era só pontas, assim, né, para eles interpretarem. Bom, tá. e... O Gochai, agora acho que a gente já pode encerrasse a fala só comentando. Sim, pode falar. Um dos frutos que essa experiência levou, e tiveram vários, né, nossa participação, não só academicamente, como também participando de outros eventos para mostrar o que aconteceu, a gente compartilhou isso com outras experiências, mas sim, especialmente com a do Knut Punk. Ah, sim. Então, em 2013, né, a gente escreveu uma notícia... Bem rapidamente, Gochai. Isso, bem rapidamente. A gente escreveu uma notícia, né, para essa publicação, que é uma publicação anual, né, do evento Knut Punk, que reunia, né, textos de realizadores de LARPs, né, nessa tradição nórdica, né. E ali naquele texto a gente buscava refletir sobre algumas das especificidades de fazer LARP medieval no Brasil, né, que não tem, por exemplo, uma história, um passado medieval. O Brasil não é um país que tem castelos, que tem, né, uma história medieval, e tem um clima muito diferente dos países onde, né, tiveram uma história medieval e etc. Mas a gente afirmava, né, e a gente continua acreditando nisso, que isso não é impeditivo para você fazer um live medieval aqui, né? Por quê? Porque a literatura fantástica está difundida pelo mundo todo, né? Porque as referências são comuns, né, aos jogadores no mundo inteiro, e é apenas uma questão da gente partir daquilo que a gente tem aqui, do nosso meio ambiente, das nossas condições de fazer, e emular de uma forma criativa, de uma forma diferente, né, aqueles temas que estão presentes, por exemplo, na fantasia medieval, né, tradicional, né, a partir dos interesses dos jogadores, né. Tá. Vamos fazer o seguinte, o Rodrigo, coloca lá na primeira foto e a gente vai passando uma a uma, bem rapidinho, e fazendo alguns comentários, tá? E para a gente poder encerrar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir falando, mas eu acho que disso nós vamos relembrar algumas coisas. Então, foto 1, Gochai, pode ir. Então, na foto 1, né? Então, é o Franklin com a armadura completa, né? Tentativa dele fazer a armadura completa. A foto 2, devo dizer que sou eu na foto 2, né? Eu e o Thiago Renson. Aí no combate, a foto 3 é o Douglas. Você quer passar uma por uma, Léo? Não, você pode ir passando. Tá, pode então ainda a foto 3, 4, 5, 6, né? São os jogadores. Na foto 8, né? A gente tem aqueles que eram os elfos do jogo ali, né? Subindo numa árvore para observar, né? Interpretar que eles estavam patrulhando a área. Aí nós vamos pular para a foto 101, que aí já mostra o lugar onde aconteceu que a gente registrou, né? Rapidinho, rapidinho, volta na 30. Isso não pode deixar na 30. A 30, antes de mais nada, é aquela que o Gochai chegou a falar da exposição das nossas armas. E isso foi legal, eu quero frisar isso. Isso foi fundamental para fazer um link de uma geração que jogou um live em meados dos anos 2000 e outra que foi em meados dos anos 2010, uma diferença aí de praticamente pouco menos de 10 anos, né? E foi simplesmente o fato da gente tentar manter vivo essa memória que fez com que novos jogadores se interessassem em participar de uma nova proposta de live action. Poderia ter sido feito a introdução, por exemplo, do Bothlin, mas o pessoal quis manter a parte interpretativa, ou seja, a semelhança de ser um live action de um sistema de RPG.
embora a gente convenceu eles o contrário e acabou se tornando uma proposta totalmente diferente. É só um comentário sobre essa foto. Aí a foto 50 e 51 foi o início da nossa ideia, né, de fazer uma nova proposta. E a foto seguinte, né, que já tem a árvore, que foi o local que nós selecionamos depois de muita procura, aonde iria ser, de fato, a proposta do Live de Aquitã. Isso. Falta quanto tempo, Rodrigo? Não, nós temos ainda um tempinho. Vamos lá. Tá. Foto 102. 102 já é a árvore que o Goshay mencionou. E ela acabou... É aquilo que o Goshay falou. A gente primeiro via o que a gente tinha e a gente criava a história em cima do que a gente tinha, ao invés de ficar pensando, não, vamos construir uma história dessa forma e tentar encontrar um lugar que poderia ser o cenário dessa história. Não, a gente tentou primeiro encontrar um local adequado e vendo este local, a gente incorporava elementos do local que a gente tinha à disposição, né, em cima da nossa história. Encontrado o local, a gente pensava, como é que esse local vai aparecer, né? Em que momento os jogadores vão encontrar ele e como é que a gente vai chamar a atenção deles para pontos específicos, né? Numa aventura de RPG de mesa, o narrador tem o poder, né, na sua fala, de direcionar a atenção dos jogadores. Num LARP, isso não acontece, né? Então, todo esse processo, né, de aparecer um NPC, de chamar a atenção deles, estava havendo um ataque, era só para poder focar a atenção deles num lugar que a gente tinha caracterizado, que a gente tinha investido tempo, decorando e etc. Porque, do contrário, os jogadores iam chegar lá e iam olhar para aquilo e iam desprezar algo que deu muito trabalho fazer, né? Num filme tem um enquadramento, né? Você mostra só uma parte do que está sendo gravado, né? E no LARP, como é que você faz? Esse enquadramento precisa ser dramático, ele precisa envolver, né, o jogo, né? Continua, né? Na próxima foto tem aí uma coisa que nós também utilizamos, que era do local, que a gente não sabia que tinha, foi a gente vendo, a gente falou, não, vamos incorporar isso. Isso é a ruína de 3 fornos de carvão. Então, ali no passado, ali era uma carvoaria. Então, o que a gente está vendo aí nessa foto é os resquícios de fornos de carvão. Então, a gente usou e falou, isso daqui, na verdade, vão ser as ruínas de uma antiga vila que existia aqui. Então, culturalmente, eles tinham o hábito de construir as suas casas nesse formato, nessa estrutura. E agora a gente está tentando descobrir o que aconteceu, né? O que se passou aqui antes. A foto seguinte também é um detalhe de um desses fornos de carvão. Evidentemente, por questões de segurança, a gente não deixava os jogadores entrar aí, porque ele era um ambiente que poderia vir até, sei lá, um escorpião, uma aranha. Mas isso daí é um exemplo de algo que o ambiente tinha, que a gente incorporou na história. A seguir, tem algumas fotos panorâmicas de como que era o ambiente que a gente encontrou. Então, tem aí um largo campo que a gente poderia utilizar para algum tipo de cena mais ampla, né? Vocês reparam que no cucuruto ali tem mata, né? Tem uma capoeira em cima. Então a gente achou um local que em menos de 300 metros aí de distância, eu tinha uma cena que a gente poderia fazer, um local que eu poderia fazer uma cena que é um acampamento, uma área que a gente poderia ter um campo, eventualmente fazer uma batalha ou alguma coisa assim. Eu tinha uma área de subida, né, de monte, para a gente fazer uma cena diferenciada, e eu tinha um local que a gente poderia usar de mata. Então, em pouco espaço, eu tinha vários cenários à minha disposição. Né? Isso foi uma característica que a gente buscou muito e a gente acabou achando aí. A foto seguinte é um detalhe de uma pequena grotinha que a gente encontrou, que tem uma matinha também. A gente utilizou essa mata em algumas cenas. Então, eram ambientes pontuais. E não necessariamente esses ambientes dentro do mundo precisavam estar necessariamente próximas. Elas precisavam estar próximas fisicamente por questão logística do jogo. Mas elas não precisavam estar imageticamente próximas. Então, você passar do campo para a mata não necessariamente eram 2, 3 passos. Aquilo ali poderia ser uma viagem de algumas horas. Né? Mas, logisticamente, eu conseguia encontrar isso rapidamente dentro do cenário. A próxima foto aí a região
de topo, né, onde que a vegetação é uma vegetação intermediária, não é um campo em si, mas ela já começa a ter algumas árvores, algumas moitas, para a gente tentar utilizar isso de alguma forma. A foto seguinte também é um local onde a gente chegou a fazer algumas cenas, também tem uma ambientação diferente, então parece que você está num local completamente diferente. E a foto seguinte são alguns exemplos da logística que a gente implementou antes da gente fazer esse live específico. Então, alguns dias antes, a gente foi com a equipe aí, algumas delas são pessoas que nos ajudaram sendo NPCs, outras só estavam ali para ajudar a gente mesmo a pegar no pesado. Aqui, Léo, joga para... Acho importante você mostrar, rápido, se encerrar, isso, você falar da foto 212 e da 211, só para a gente encerrar. 212 e 211. É o pessoal... tá, vamos lá, direto então para 212. A 212 é o totem de ossos, né, que eles encontraram lá, enfim, todo esse trabalho. E a 211, né, a 211 envolveu um pouco de pesquisa, vocês estão vendo aí um fogo verde, não é mesmo? Esse fogo verde não tem nenhum Photoshop, isso foi um efeito prático, tá? Então, numa cena noturna, os jogadores, de fato, viram com seus próprios olhos uma chama verde, né? Esse efeito foi alcançado, né? Enfim, queimando boro com metanol, enfim, eu pesquisei para fazer esse efeito, né? Isso era algo que os jogadores não imaginaram. Não tentem fazer isso em casa, né? Isso aqui foi feito também com toda a segurança para não tacar fogo no lugar, né? Foi um pirex de lasanha ali. A vantagem de você morar numa cidade universitária é que você tem acesso fácil a pessoas que realmente entendem de química, não exatamente. Só de conhecimento de prática, então isso aí não era algo tóxico, enfim, e tinha uma distância, você não chegar perto da chama, né? E toda a cena envolvendo esse fogo, ela funcionou de uma forma muito diferente dos lives originais, e aí acho que incorpora a ideia do LARP nórdico, né? Que você se lembra dessa cena, Léo? A dinâmica era simples, os jogadores estavam no acampamento e eles estavam sendo atacados por espíritos, esses espíritos eram nós com máscaras. E o que eles tinham que fazer? Eles não tinham que rodar dado nenhum, eles tinham que manter acesas tochas em volta do acampamento. Se alguma tocha apagasse, a gente ia lá e pegava ele, puxava, e punha uma máscara nele, ele virava outro espírito. Era isso. Não tinha dado... legal que a gente usava os jogadores como NPCs para outros jogadores, momentaneamente, claro, né? E uma dinâmica 100% voltada para a interpretação, sem, né, necessidade de uma regra que se sobrepõe e atrapalha esse tipo de dinâmica. O legal é que, assim, toda essa questão de live medieval, como eu falei no começo, foram vários testes que nós fizemos. Nós fizemos testes literalmente transpondo uma regra de AD&D para a ação ao vivo. Depois nós fizemos incorporações... pessoais, né, como regra da casa, essas regras, e a situação foi se tornando uma vivência, né? O live passou a ser uma vivência, né, no meio do mato, algo que os jogadores falam até hoje, né, que serviu muito para ajudar eles a jogar em mesa, porque eles começavam a dar valor ou de certa forma, entender diferente algumas cenas que para o jogador, às vezes, ele acha que é simples, mas depois que ele vivenciou aquilo na prática, ele viu que o buraco é muito mais embaixo, como, por exemplo, você está um dia fazendo uma viagem e vocês são abordados por um grupo de orcs. No mundo fantástico, obviamente, você ataca os orcs. No mundo real, você se entrega porque você está tão cansado que você não consegue lutar. Então, algumas coisas desse tipo, os jogadores, depois que vivenciaram, ou sei lá, eu precisei subir um morro de 300 metros para chegar no lugar onde vai ser... Claro, né, existe o fato que é o personagem, não é o jogador. Mas essa questão da vivência era muito relevante. Depois se tornou uma proposta muito mais próxima, né, ao que a gente chama hoje de LARP, né, com uma coisa mais interpretativa, uma proposta alternativa. Mas o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que mostrando 2 estudos de caso para as pessoas encontrarem formas alternativas de se jogar live, né? Porque hoje no Brasil, boa parte das pessoas entende o live como exclusivamente você vai, sei lá, pegar sua espada de espuma e dar na cabeça do coleguinha. Isso é legal? Isso é muito legal. Realmente muito legal. Mas, de toda forma, existem alternativas muito bacanas para a gente fazer isso. Isso. Você tem algum comentário final? Não, acho que é isso. Eu queria agradecer a oportunidade de falar, né? Tá aqui com vocês. Rodrigo, coloca a foto 300 aí. A foto 300 é o seguinte, é o nosso agradecimento, tá?
Na foto 300 nós temos aí o Douglas Quintas Reis e um dos organizadores do Dia Nacional do RPG, que é o Jaime. Ele tá um pouquinho novinho nessa foto aí, o Jaime, mas assim, agradecer a oportunidade, né, que ele nos deu de falar sobre uma experiência muito interessante que a gente teve algum tempo atrás, de forma que a gente consegue despertar, né, em quem assistiu, a vontade de fazer uma proposta alternativa de live quando a pandemia terminar. Mas por que começar agora? Porque isso demanda um longo período de preparação, é muito interessante que as pessoas se interessarem. Podem procurar a gente dá algum tipo de dica que a gente passou. Façam experiências novas, a gente quer que as pessoas tentem fazer coisas, sei lá, diferentes, porque o teste, acho que engrandece e sei lá, é uma evolução na prática. Eu acho que é muito legal as pessoas conhecerem coisas novas e tentarem coisas novas. Sei lá, eu acho que isso progride muito, não só o jogo no Brasil, como o desenvolvimento, né, das propostas. Tiago. Eu só quero agradecer a oportunidade de falar aqui e também de relembrar uns momentos tão legais, né, e me colocar à disposição de quem quer que seja, que estiver interessado em discutir, em debater esse tipo de tema, em aprender onde a gente errou e procurar novas experiências, novas práticas. Gente, muito obrigado. Felizão de participar. É isso, gente. É errar coisas novas, né? Errar coisas que já foram erradas não é muito legal. Então, aprenda com os nossos erros para vocês fazerem só erros novos. E é isso. Gente, obrigado. Obrigado pela organização. Obrigado a vocês dois, ao Rodrigo. E aproveitem a programação do Dia Nacional do RPG. Está muito legal, não só de hoje, como de amanhã também. Tá? E esperamos que no ano que vem estejamos aí com alguma nova mesa. Beleza? Alô. Então é isso. Abração para vocês. Tchau, tchau. Obrigadão.